A Duda falou que tá no meio de uma reunião. Eita. A Duda, ela gosta muito da gente, cara. Todo podcast, ela... Ah, entrou aí. Ela falou que tá no meio da reunião assistindo. Duda, que isso? Não vai, não vai comprometer sua reunião, não. Camila Barcelos entrou também. Bem-vinda, Camila. Camila, Mária Camila aqui de Juiz de Zarias. Fora. E ela também é minha amiga aqui em Juiz de Fora. Ei, Camila, tudo bom? Camila Barcelos mandou um oi pro Juninho. E Camila, esse é o Gabriel. O Gabriel, nós trabalhamos no Prazer. podcast. Sim, a Duda até mandou uma carinha rindo, né? Tá na reunião, mas consegue ver a gente, consegue fazer carinha rindo. Ela deve ter reunião online, né? Pra ela conseguir fazer É, duas coisas ao mesmo tempo, assim. sim. A Duda ama. Duda, cara, da Duda, um dos melhores elogios que a gente recebeu, que eu vi, eu nem falei com vocês, não, que eu achei o máximo. A Duda mandou outro dia, ela falou assim: quer ver? É, Estou ouvindo o último podcast em doses homeopáticas porque não quero que acabe. Eu Nossa, achei o máximo, porque podcast é uma não. hora. Para Sim, você, né, dar tempo de ouvir tudo, ainda ficar aquele gosto de quero mais, é porque você gosta muito do negócio, né? Porque, né? com certeza. Achei muito legal, assim. É, tem muita gente que não está conseguindo, né, assistir tudo, né? Tipo, começa um pouco, aí deixa para outra semana, vai acumulando. Aí tem que fazer que Uhum. nem série, pegar um monte e maratonar de uma vez. Final de semana, um feriado. O bom do podcast é porque não, a maioria dos temas, você não tem, tirando a parte dos destaques da semana, Uhum. não fica datado. Então você pode pegar os primeiros episódios lá atrás, ouvir, né? Quem que falou a Exato. prazer aqui? Camila Barcelos. Ô, prazer, Camila. Às vezes demora pra gente ler as mensagens que vão chegando aqui. Sim. Mas, estava falando, tem muita coisa pra ouvir. Já tem 8 episódios Tem, gravados, não, material bom. bem bacana. E tá sendo muito legal, assim, sabe? Eu acho que eu não esperava que fosse fazer tanto sentido pra tanta gente, assim, né? Tão rápido, assim, sabe? É claro que a gente espera, né? Mas o jeito que as pessoas estão se identificando, eu tô achando muito bacana, assim. Não sei se você está recebendo esse Tem retorno os, também, Juninho. os amigos, eles mandam para mim, assim, um feedback falando. Até teve um que perguntou como poderia participar. Até tem que falar isso contigo. Ah, legal, legal. A Ele gente era uma achei ideia da interessante. gente abrir. Inclusive no último episódio, o Luiz, ele leu um comentário do amigo dele lá, no final, né? A gente tá pensando em abrir para ler comentários de todo mundo que ouve, que participa. Eu acho que mandar áudio vai ser mais legal ainda, né? Se a gente puder colocar um áudiozinho, a pessoa manda o áudio no WhatsApp, a gente compartilha, Sim. né? Vai Essa ser muito, interação, né? muito legal. Essa interação, às vezes comentário e tal. Como foi no episódio passado, que foi até uma certa crítica que o amigo do Luiz. Crítica não, né? Uma discussão lá sobre o tema do conservadorismo e tal, né? Não deu Sim. muito tempo de aprofundar muito naquilo, Uhum. mas ele leu rápido lá. É porque são muitas ideias, então a gente ia ter que ir selecionando o que a gente vai colocar ou não no podcast, né? A gente já tem o destaque da semana, que ocupa, às vezes ocupa quase metade, né? 20% do podcast. 20% não. O de humanas é complicado. 20 Pelo minutos menos de uma 20, hora dão eu acho que pelo 33%, menos sei vinte lá. por cento a gente toma o destaque da semana, toma pelo menos 20% do podcast. Pelo menos. É, é, às vezes, geralmente são uns 20 minutos, então são uns É, 30 e poucos por cento, né? trinta e é, dez por cento mais ou menos. né, depois da edição, E enfim, mas e não tem como esgotar o tema, sim, porque primeiramente, eu acho que o processo de interagir, de colocar, inserir a pessoa no tema, isso é importante, né? Porque nem todos que estão ouvindo naquele momento estão contextualizados naquele tema, porque a gente trabalha muito a sim, claro. atualidade. O que está acontecendo com aquele tema naquela semana, e é interessante, vou dar um exemplo, nós gravamos semana passada na quarta-feira.
Uhum. Já aconteceu algo na quinta-feira. Bem, se a gente tivesse gravado na sexta, como a gente costuma gravar, a gente poderia pegar aquele tema que o que É, esquentou na quinta-feira. Então, assim, enfim, tem que contextualizar a pessoa para então gerar aí essa discussão entre nós, né? Tem que haver essa contextualização do momento que está uhum. acontecendo aquele tema. É um desafio, porque a gente, até a gente gravar e depois editar e ir ao ar, chegou mais alguém aí que foi David Martins. David Martins. Bem-vindo, David. Tudo bom, David? Conhece o Juninho David? Conheço, aqui de Juiz de Fora também. Conhece. Você tem muito amigo aí que tá ouvindo a gente, que tá acompanhando a gente, né? Tem. O David, eu tô em dívida, tem que mandar para ele os links, ele já me pediu já há muito tempo, eu não. Bacana, bacana. Mas eu tava falando que é, a gente grava o podcast, antes a gente gravava na sexta-feira para lançar na segunda. Aí a Isso. gente teve um problema de tempo, agora a gente tá tendo que gravar na quarta para lançar na outra segunda. Então dá quase uma semana aí de tempo. Então às vezes a gente tem que ser muito. A gente corre muito o risco do destaque da semana não ficar datado, ficar ultrapassado já quando a gente fala. Até Aham. hoje acho que deu para. Né, a gente foi esperto, não pegou nada muito. Conseguimos aproximar o fato É, com o debate. sim, sim, não ficou muito ultrapassado quando a gente lança, né? Não, Mas não. é difícil porque tem que ter o fim de semana para editar no meio ali, né? Por mais que a gente está tentando fazer algo que passou um carro aqui agora, deixei um pouquinho aberto para respirar. Por mais que a gente tente fazer tendo que ter mínimo de edição possível, né? Mas é uma coisa que dá um pouquinho de trabalho, colocar as músicas de fundo, ajeitar o áudio de cada um, porque, né, o volume do áudio, ouvir direitinho, se não tem nada que Uhum. ficou ruim. Aí tem que subir o episódio para a plataforma, enfim, são muitos pequenos detalhes que não tem como a gente fazer com pouco tempo. Aí precisa do fim de semana para ter esse trabalho todo, né, para conseguir lançar. E a edição, ela é exigente, né? A edição, ela é muito É, exigente. é, é. A gente está tentando fazer de uma forma que precisa do mínimo de edição, né? Que a gente consiga fazer cada vez mais ao vivo, a gente vai gravando tudo de uma tacada só e não precisa de Sim. ficar, é, enfim, pegando buraco, pegando até qualidade do áudio mesmo, que antes era pior, a gente está conseguindo melhorar um pouquinho, né? Uhum. Mas eu acho que com a prática a gente vai aprimorando, né? Vai conseguindo fazer, porque nós somos quatro, mas cada um mais apertado de tempo que o outro, né? Sim. É. Nossa. Aí a gente está tendo que ir aprendendo na marra, fazendo, mas à medida que a gente vai otimizando os processos, até da arte, das redes sociais, divulgação, vai ficando um pouquinho mais Sim, profissional, né? com certeza. Mas já estamos com a galerinha aí. O que que vocês querem, gente? Vocês querem conversar um pouquinho mais? Já querem ir pro sorteio? O que que vocês querem conversar com a gente aí? Algum comentário sobre o podcast? Sugestão? Eu queria ler uns comentários, eu já li da Duda, que eu achei o máximo, dela falou que está ouvindo doses homeopáticas. Uns comentários que a gente recebeu que eu achei muito legais, da Michele Vicentini, que ela até ganhou neném agora, tá com a filhinha linda, a Beatriz, A Michelle do. do Mur, lá de Juiz de Fora. Ah, é? Do Mur? Olha, eu não sabia É, que ela teve neném, não, gente. Olha que legal. foi na quinta-feira, se não me engano. Entrou Olha mais uma só. aí, JM Maciel, É o Maciel, JF, também que Juiz de Fora. também de Juiz de Fora, bem-vindo, bem-vinda, não sei, não tá dando é homem, bem-vindo. É, e a Michelle, ela mandou muitas coisas pra gente, muito bacanas, assim. É, enfim, eu acho que eu fiquei até um pouco emocionado com a partilha que ela mandou, um áudio que ela mandou uma vez, né? Falando o quanto que se identificou e quanto que ele é importante para ela, o nosso trabalho, né? Legal. Eu acho que a ideia do podcast, desde o princípio, é ser meio que uma resistência mesmo, por assim dizer, né?
porque a gente está num momento muito complicado da nossa fé, né? Demais. Tá, tá. A gente discutiu isso naquele programa de conservadorismo, né, com Philip Kohler, como não tem problema nenhum em você ser conservador, você ser progressista na igreja, você ser de uma vertente ou outra, assim, né? Só que infelizmente, ultimamente, alguns grupos e uma ala específica meio que se apoderou de tudo, né? E tá dizendo assim, não, essa é a única forma de ser cristão, de ser católico, e vocês que se virem. E vocês estão excomungados, muita gente fala até isso, assim, né? Uhum. E muitas vezes deturpando, manipulando as coisas. São um pequeno grupo que às vezes tem voz, que fala em nome de muita gente vai atrás e segue aquilo e acha que aquela é a verdade, quando não é bem assim que acontece, né? Muitas Uhum. vezes a doutrina da igreja vai para um lado completamente diferente, ela é deturpada, ou mesmo que vá naquele caminho, às vezes não é tão rígido assim, né? E não é tão agressivo, né? Que é uma coisa muito agressiva a forma como eles colocam, a forma como Mariana de Paula entrou também. Bem-vinda, Mariana. Tudo bom, Mari? Boa noite. Só tem amigo do Juninho aqui hoje. Eu convido, É... Oi? sai convidando todo mundo. Pois é, É, eu convidei também aqui. e Ah, na aí, verdade eu convidei só. Eu não tenho acesso aqui ao meu perfil do Instagram. Aí eu convidei só. Oi, Mariana, deu oi pra gente. Eu convidei só quem já segue a nossa página, né, do Filhos entendi, de Francisco. Não consegui convidar do meu perfil pessoal. entendi. Mas aí É, eu estava contando da ideia, né? Que há muito tempo que eu tinha vontade de fazer isso, alguma coisa assim, né? Por me ver muito incomodado com isso. E foi uma coisa muito de Deus, assim, porque eu segui o Luiz Barbedo no Facebook e ele me seguia, só que a gente não se conhece, a gente nunca se viu, a gente nem lembra como é que a gente começou a amizade no Facebook. E aí um tinha um post de uma coisa, o outro ia lá comentava às vezes alguma coisa, a gente se identificava. E um dia eu lembro que foi uma madrugada do nada, eu mandei uma mensagem para ele assim, falei um monte de coisa, mandei uma mensagem gigantesca assim, falando, partilhando, pô, cara, vamos fazer alguma coisa. Aí ele demorou uma semana para responder. Aí eu fiquei, pô, cara, não, né, não gostou da ideia. Aí ele respondeu depois, falou, pô, desculpa, demora e tal, me chama no WhatsApp. A gente foi conversando no WhatsApp. Aí ele me apresentou o Luiz Bassoli, que a gente uhum, já começou. Aí eu lembrei de você, do Juninho, chamei e a gente montou o time. E é impressionante, assim, porque só eu e o Juninho que a gente se conhece pessoalmente. Os outros dois a gente não conhece. O Barbedo, para quem não sabe, ele fica só no bastidores, ele não grava episódio com a gente por questões de tempo, assim, né? Mas ele ajuda muito com outras questões mais práticas. E a gente se conheceu, mas já criou uma conexão muito bacana, assim, sabe? E muita gente fala assim que ouve a gente falando, parece que a gente já se conhece há muito tempo, assim, da dinâmica que a gente tem no programa, né? Eu não, acho que isso dá a sensação como que a gente se identifica da forma de ser cristão, da forma de ser católico também. É isso que faz a gente ter essa conexão mesmo, assim, qualquer lugar que a gente vai, a gente encontra alguém assim, a gente se sente um pouco família mesmo, né? verdade, fato. E está sendo uma experiência muito boa. Estou aprendendo bastante, né? Porque não sou da área de comunicação, mas sou comunicador por ser professor. O professor, Uhum, ele acaba, nós não nos formamos para ser comunicadores. Interessante que na UFJF nós somos formados não para ser professor, por mais que tenha licenciatura, nós somos motivados a sermos pesquisadores. uhum, O foco na UFJF, pelo menos no meu curso, que é filosofia, a gente foca, lá é focado na pesquisa. Então, a licenciatura acontece e a gente vai se inventando e reinventando o professor, que é um comunicador. O professor uhum, tem que ser um comunicador por excelência. E o convite para participar do podcast foi interessante porque eu não percebia o quanto eu sou comunicador e o quanto é necessário nas relações, até mesmo podcast, nas nossas relações cotidianas, nós sermos didáticos.
A didática ela Uhum. não é somente um processo do ensino-aprendizagem, mas é o processo do educar, né? Colocar no coração. A didática é um processo de levar o coração ao coração do outro. E no podcast, tô tendo essa oportunidade de trabalhar esse processo didático-pedagógico fora de sala de aula, Uhum. que Bacana. acaba sendo uma partilha de convivência que você trazer o outro para dentro da sua perspectiva. Olha, eu vejo dessa forma, você concorda? Ok. Se você não concorda, o que você não concorda? A didática ela permite isso. Claro que numa sala de aula, numa escola pública, 60 caboclinhos dentro de uma sala de aula, é impossível você ter 60, esse. gente. É Tem impossível. 60 pessoas na sala de aula? Não pode ter menos de 45, senão eles fecham Meu turma, Deus. turma em turma. É a questão do porquê não se pode, no Rio de Janeiro, no estado, voltarem às aulas agora. Meu Deus. As turmas têm 45, 50, 60, dependendo do espaço físico. Então tem escolas que antes eram auditórios. Então, quanto maior o Uhum. espaço, não importa, eles vão colocando o aluno lá dentro. Para ter uma quantidade menor de turmas e, necessariamente, uma quantidade menor de professores. Nossa, na minha época que eu estudava, eu também estudei escola pública a vida quase toda, né? E era 40 alunos, os professores já quase morriam, eu achava demais, assim, sabe? Imagina hoje com 60. Tá doido, cara. Vocês são muito heróis, cara, muito heróis mesmo. Ou suicida, Verdade. mas assim, a gente vai lá. É, como diria A a minha Paty filha, entrou. Oi, Paty, tudo jóia? é, ó, a Paty Patrícia, é minha amiga. e ela tá no meu Facebook também. É, ela tá te seguindo lá. Gosto muito dela, muito gente boa. A Paty é bacana porque ela é feminista, ela não é católica e, e ela segue a gente, adora a gente lá, tá sempre é, ouvindo, lá acompanhando, né? É muito legal você poder compartilhar, poder conversar com pessoas que às vezes não dá acenando pra gente aí. Oi, Paty. É muito bom a gente poder ter essa forma de diálogo e eu acho bacana a gente furar as bolhas também, sabe? A gente conseguir não só Sim. falar com quem não acredita, mas quem acredita de uma forma diferente, pessoas mais conservadoras, né? Sim. Por exemplo, dos nossos convidados, eles não, tanto o Felipe falou que o Felipe Koller ele era mais conservador, né? Depois ficou um pouco menos. O primeiro que a gente chamou também, o Everton, ele também se considera um pouco conservador, né? A gente mesmo não é tão de esquerda, progressista assim, né? O- É engraçado porque nós quatro do podcast, a gente é da renovação carismática, né? A gente A origem, veio da né? Nossa renovação. origem, né? É, por incrível que pareça, e sendo que a renovação hoje está sendo vista como algo, como o terror assim do conservadorismo, né? Principalmente quem é de fora tem essa imagem da renovação, né? Mas não era assim. A parte fala que é tudo comunista. Todo comunista. Pois é, tudo comunista, hoje todo mundo que não pensa igual é comunista, né? Mas a É. renovação, inclusive, eu lembrei de uma coisa. Durante muito tempo, teve alguns deputados que se elegeram pela renovação, alguns até permanecem lá no governo pelo PT, sabe? Carismáticos, petistas e tal. Sim. É muito recente essa polarização, assim, sabe? Dentro da renovação, dentro da igreja também. Dentro da história, né? A renovação É, é recente mesmo. Porque a polarização existia, mas era carismáticos versus teologia da libertação. sim, verdade, verdade. Entende? No- Né? é, sendo que os Depois de um tempo, carismáticos, essa esquerda toma uma altura que se torna um novo alvo. era uma polarização mais espiritual que política, né? Tanto que a carismática ela não tinha, a principal crítica que você fazia à carismática, ela não tinha posicionamento político, né? Uhum. Tanto que ele falou, tinha candidato do PT, tinha candidato, tinha tudo, né? E não tinha, e eram raros os candidatos, não tinha envolvimento político. Se faz uma Não. crítica por não ter envolvimento social, né?
E aí agora tem envolvimento social demais, né? Político, aliás. Tem envolvimento político demais que virou uma mistura muito perigosa de política com religião, a forma como foi feito, né? E... Maquiavel, no século XVI, já dizia que não dá certo. Maquiavel já fez uma cartilha chamada o Príncipe, que É. vai colocar isso bem claramente, essa questão, não somente ele, mas falo Maquiavel porque ele trabalha profundamente essa questão da separação de Estado e religião. Uhum, Eles são atribuições diferentes. Nada impede de que, dentro de uma democracia, eu tenho os meus princípios religiosos. Não é isso que ele está uhum, se opondo a uma inexistência da religião. Quem vai se opor à existência de uma religião são filósofos mais modernos, aí, mais a posteriori. Nietzsche, uhum. Sartre e assim por diante. Mas Maquiavel não. Mas ele diz que dentro dessa estrutura política, no esboço de uma democracia, em que este representante, a persona, ele vai se incorporar de autoridade, porque é eleito, e também Uhum. de uma característica que não é a dele, porque ele tem que representar, então aí tem a teoria da representatividade. Esse não pode colocar à frente os interesses próprios, individuais, próprio, e nisso religião. A minha Uhum. religião ela não deve ser, dentro de uma democracia, o pilar ou o centro das convicções do discurso. Eu tenho que observar aquilo que é a sociedade. É a teoria da representatividade. A persona. Eu tomo um outro personagem para poder satisfazer aqueles que me elegeram. E aí Maquiavel, no século XVI, já lança essa. Mas não sei, a cultura, né? Tudo é fragilizado, está fragilizado hoje em dia, a cultura e a Tá, ciência. tá. Então, falar Né? de um pensamento desse que tem que separar política e religião, as pessoas É, acham que eu sou comunista. Você é comunista, sim. você é de Não, e é esquerda. engraçado que a acusação é de acordo com o lado que você está. É de acordo com a É, conveniência. Porque antes, quando você uhum, misturava política e religião, você era taxado de comunista, né? Porque você só sim, tinha mais a teologia de libertação que fazia isso. Agora, se você fala, não, não, não é bem assim, tem que separar, aí você é comunista porque você não está se envolvendo com aquilo, entende? né? É complicado. Mas é interessante que hoje a própria Igreja Católica ela tem uma noção bem clara disso, assim, pelo menos na teoria, né? De não se misturar, né? De separação entre Estado e Igreja, né? Isso, Uhum. ao longo do século XX, isso já foi sendo desenvolvido da doutrina e tal. Eu até citei no último episódio uma fala do Papa Francisco que ele explica. Na verdade, ele já está citando papas anteriores que falam da grande política e da pequena política. Né? A grande política é a política de temas. Né? Você vai orientar, você vai se posicionar politicamente na forma social. Você vai falar, olha, a gente acredita nisso, 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 vamos apoiar isso e vamos denunciar isso que está errado. Que eles estão fazendo agora com essa carta dos bispos. Né? Uhum. E como eles fizeram na eleição de 2018, fizeram orientações, inclusive quando o Haddad foi lá na CNBB, e ele saiu com um monte de orientações, muitas que eram contrárias ao programa dele, outras a favor do programa dele, né? Então não foi nada assim, puxando a sardinha para ele, mas falando, a gente acredita nisso, 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 é isso que a gente quer que você, isso que a gente orienta que você faça de acordo com o que a gente acredita, né? Como instituição Sim. religiosa, como instituição da sociedade civil. Mas a pequena política, que é a política partidária, a política pessoal, né, que envolve com partidos, com interesses políticos, aí é muito mais complicado de você misturar religião. É claro que é importante que a gente tenha candidatos que coadunem com aquilo que a gente acredita, né, que tem os ideais. Se a gente é cristão, logicamente a gente quer pessoas na política que têm os ideais cristãos, né, Uhum. mas que ela esteja lá como pessoa física. Ela não represente um movimento, uma religião, uma entidade, porque senão isso dá complicação. Isso, Demais. né, só os anos assim, os anos que a igreja passou misturada com o Estado só deu ruim. Não foi, não Ó, foi, não deu certo, né? ó, E hoje a e aí própria fala, igreja reconhece isso. reconhece, e não é somente uma questão relacionada, quando eu falo religião, é porque é um conceito maior. A gente não Uhum, pode somente virar
costas, e não é isso que você está falando. Eu estou Sim, abrangindo, sim. estou dando o tema mais abrangente. Falar de religião. Eu sou filósofo, então sempre quando eu vou colocar uma situação, eu tenho. Esse é o problema da formação da JF. A gente não é problema, mas como a gente é Hum. formado para poder fazer pesquisa, então a gente sempre tem que buscar uma fonte. E a nossa fonte é a É, filosofia, mas isso né? não é problema, isso isso é ótimo. Não, é as viagens que as pessoas às vezes Claro, claro. não conseguem acompanhar. Mas Ah, contemporaneamente a Maquiavel tem Thomas More. Thomas More, Maquiavel é italiano, né? E Thomas uhum, More, ele é inglês. Século XVI, a Inglaterra expulsa a Igreja Católica, né? E aí nasce o anglicanismo, e Thomas More ele decide, tá, o rei falou, ó, agora todo mundo agora é anglicano, não é mais católico. uhum, Thomas More, que era até um grande embaixador, uma importante figura política, né, dentro da Inglaterra, e ele fala o seguinte, ele escreve um livro chamado Utopia, que ele vai esclarecer que, por mais que o rei seja o chefe de uma nova religião, não quer dizer que eu tenha que concordar com ele. uhum, Então, ele se opõe. Não, eu quero viver a minha liberdade religiosa. É um dos primeiros, dentro do cristianismo, a propor uma liberdade religiosa em que ele legal. respeita essa nova religião, que vou colocar a igreja, mas na época era visto como religião, século Uhum, XVI, e ele questiona essa possibilidade de que ele deveria se tornar membro de uma religião por satisfazer uma conveniência social, no caso, a imposição do rei. Ele uhum. briga, mas coitado, ele é decapitado, né? Ele morre, tadinho. E o rei manda matá-lo e colocar o corpo dele. Olha, é isso que acontece com quem não obedece e quem não se torna anglicano. É um problema a religião, às vezes, é essa falta de entender, principalmente aquelas religiões que tentam ser hegemônicas, que é uma característica das religiões Uhum, monoteístas. A hegemonia é uma característica do monoteísmo, do cristianismo, sim. do islamismo e do judaísmo. A gente não encontra esses conflitos em religiões politeístas. Não Uhum, encontramos esses conflitos de busca de poder, de. Não, isso em nós não é uma característica. Mas o monoteísmo, ele entra nesse conflito. É o que eu sempre falo com os meus alunos. O politeísmo, ele consegue receber melhor novas culturas, porque é uma característica da origem do politeísmo, é a uhum. aceitação às novas culturas, do que religião monoteísta. Elas excluem, elas são excludentes. Uma pergunta que eu lembrei agora. Que no Império Romano, que era politeísta, o Uhum. cristianismo foi perseguido, né? Mas Sim. ele foi perseguido porque eles queriam divinizar o imperador, foi isso? O imperador ele era visto como uma figura de autoridade divina, não um ser divino, Uhum, autoridade divina, mas por questões estritamente religiosas. Porque a uhum, religião, tanto na Grécia quanto em Roma, o politeísmo, por mais que nós tomamos esse nome muito genérico, né, politeísmo é uma religião. O culto a essas divindades era uma obrigação, tanto no uhum, conceito grego quanto no conceito romano, nos dois. Porque tanto que Sócrates ele é condenado à morte porque ele foi acusado de negar as divindades. Uma das uhum, penas, uma das acusações feitas a Sócrates é essa questão dele negar, que ele não negava. E o cristianismo também trazia um Deus único, ou seja, é a negação de todas as outras divindades que já eram cultuadas dentro da cultura romana. uhum, Então, o cristianismo ele é perseguido por questões estritamente religiosas dentro do Império Romano. Por uhum, isso, mas mesmo assim interessante, quando Constantino decide proclamar o cristianismo como religião oficial, ele não, no primeiro momento, não é uma escolha de que, olha, agora é só o cristianismo. Não, ele permite o cristianismo e depois sim. ele torna oficial. É um processo. Mas é a característica do monoteísmo. Ele quer ser hegemônico. E aí vem a pregação em Uhum, massa dizendo que todos os outros deuses são pagãos
que hoje Uhum. são chamados de demônios, ou então de, enfim, outros nomes, e aí ela Comunistas. é, se torna Hum. a igreja oficial do Império Romano. Mas é um A Paty processo. comentou aqui, interessante, nunca tinha me atentado para isso do monoteísmo, politeísmo. Eu também não. Agora que o Juninho está trazendo, que eu refleti. Eu acho É, que então é um desafio grande para gente, né, que é de uma muito. religião monoteísta, entender a importância do Estado laico mesmo, né, como é uma Muito. palavra que hoje, né, é meio que tabu falar em Estado laico dentro das religiões, né. Uhum. Em parte, eu acho porque muita gente de fora teve uma ideia um pouco errada do que é o Estado laico também, né? É, então ficou esse tabu, mas é uma palavra até citada nessa carta dos bispos, essa polêmica Sim. carta dos bispos que a gente tratou no último episódio, né? O É, que é o Estado laico, basicamente? É boa. você respeitar todo mundo, sabe? É Hum. você dar o mesmo direito a quem tem religião, a quem não tem religião, sabe? A quem crê uma coisa. É simplesmente isso. Não é um Estado ateu e não é um Estado que nega a religião. A Tati entrou, Tati, minha cunhada. Tinha outra pessoa que entrou também, eu nem Foi o Tiago. O cumprimentei. Tiago, ele é enteado de uma professora amiga minha de Valença. Da... Ah, bacana. Bem-vindo, Thiago. Bem-vinda, Tati. Bem-vinda, Mas Tati. é isso, Estado laico, né? É Hum. simplesmente você respeitar todo mundo igual, né? Que é um desafio você chegar nisso. É um desafio, Gabriel. É um desafio entender o Estado laico nos dois lados, porque, se eu não me engano, está lá no artigo 5º ou 6º da Constituição, né, Uhum, brasileira, que o Estado brasileiro é um Estado laico. Alguns uhum, entendem o Estado laico como um Estado ateísta, uhum, que é errado a sim, compreensão, essa interpretação, porque ser laico não é sinônimo de ateu ou ateia. sim. Por Então, exemplo, em para falar, países desculpa, onde a religião é proibida, né? Alguns países comunistas que a gente viveu, não era Estado laico, né? não era. Não era. Era ateu ou agnóstico. Não sei como Sim. seria a nomenclatura correta. Mas para nós adentrarmos no conceito de um Estado laico, quando você olha lá nas costas do presidente do Supremo Tribunal Federal, abrindo, né, um exemplo aqui, se eu não me Uhum, engano, se tem ainda, mas tinha um crucifixo atrás. sim. O Estado laico seria que ali houvesse a cruz cristã, a lua do muçulmano, a estrela de Davi do judaísmo, Uhum, o símbolo, a flecha de cultura e religião indígena, houvesse, sei lá, vou dar um exemplo, um birimbau da religião candomblé, seria isso. O uhum. Estado laico seria essa manifestação, liberdade religiosa, e ali uma entidade pública pudesse representar todas essas religiões e manifestações religiosas. Isso seria Interessante. uma, de forma concreta, um Estado laico. É, mas seria bem complicado, porque no Brasil você tem Muito, zilhões de manifestações religiosas diferentes. muito, E muito. aí alguém amanhã inventa uma religião, pô, eu quero o símbolo da minha lá também, né? Ali. O Henrique O Cristo, próprio será que o Henrique Cristo tem o símbolo dele lá, né? o cristianismo é isso. O cristão, o símbolo cristão católico é a cruz com Cristo. Para os protestantes é a cruz sem o Sem Cristo. crucificado. Uhum. Então já teria já dois símbolos aí dentro de uma mesma religião. Verdade. Verdade. Então o símbolo que a gente tem não é nem cristão, é católico, É né? católico. Tá Que é a ligado ao herança, Império né? ainda. É a herança de quando você não tinha separação em Estado e religião, né? É o Império. Mas eu acho que do jeito que a gente está hoje, até a gente chegar nesse ponto de discutir os símbolos religiosos, a gente tem muita coisa para. Eu acho que Muito, seria o último passo, assim, essa discussão, né? Tem muito. muito mais coisa para a gente fazer até chegar, talvez, um dia, quem sabe, nesse ponto de discutir os símbolos, né? Porque tem muita coisa muito complicada hoje em dia, né? Muito Assim, mais. em relação à mistura de religião e Estado, que a parte perguntando mais correto seria então não haver símbolo, eu também acho, né? É melhor, porque senão você vai ter que ter, não vai ter parede para colocar tanto símbolo, né? O É, melhor é você. É engraçado que em alguns países eles tentam substituir, até na França eu lembro as pessoas falando que eles
como você não tem religião, ou tenta ter uma laicidade, você acaba colocando o Estado como sendo uma religião civil, por assim dizer. Uhum. Então, os Estados Unidos é muito forte isso, o culto que eles fazem da bandeira. A bandeira acaba virando um símbolo religioso. E isso é muito engraçado, muito interessante, porque você já tem. Eu lembro acho que o Freud que falava assim, que você tem um problema quando, às vezes, você tira. Você seculariza demais na sociedade, você tira um pouco da religião, as pessoas meio que buscam outras coisas para servir como uma religião. É uma força. Talvez não em todo mundo, mas em boa parte das pessoas parece que é uma força tão grande que elas querem Uhum. alguma coisa para se apegar. E É, talvez explique por que hoje tem essa sede tão grande de uma religião radical, uma religião até fundamentalista às vezes também, né? É como se nos momentos de desespero, de angústia, as pessoas se apegassem demais a isso e querem que isso esteja no poder. Eu quero me apegar a isso porque é isso que vai me dar segurança, né? sim. Até para poder pegar o gancho da parte da Patrícia, é, Uhum, o que você disse sobre Freud, Sartre vai chamar de má fé. Por que má uhum, fé? A busca, a interpretação que ele faz em muitas situações da religião é uma fuga da liberdade. Como nós não uhum, sabemos lidar com a liberdade nua e crua, a essência da liberdade, a liberdade é um vazio para quem entende a liberdade. Para quem percebe isso, a liberdade é um vazio. Então você tem a liberdade para poder fazer tudo. A religião, ela, ela tenta, com as suas determinações, regras, postulados, normas, tal, colocar caminhos, na verdade, nem colocar caminhos, retirar essa liberdade, tirar esses outros caminhos, direcionar o caminho, porque as pessoas uhum, não sabem lidar com essa liberdade. A liberdade em Sartre, ele fala que é angustiante, porque nós não temos dimensão da liberdade. A liberdade em Sartre, ele vai falar o seguinte: a liberdade é como você andar numa uma ponte de cordas. uhum, E a liberdade, a angústia, não é ao você estar no meio da ponte e você entender que essa ponte pode se romper e você cair lá embaixo. Não, a liberdade que gera angústia é você entender que você pode se jogar lá de cima. Essa uhum. Não possibilidade tem nada de que angústia. impede de fazer as coisas, né? Nada. Então, esses postulados que ele vai chamar em Kant também, religião, família, Uhum, elas vão retirando essas possibilidades e trilhando uma direção mais assertiva. E aí, quando a Paty falou uhum, sobre a França, e na Revolução Francesa isso aí foi preciso. Primeiramente, os ambientes públicos não teria nem como a gente colocar um símbolo para aqueles que se dizem ateus ou agnósticos. Eles não seriam sim. representados. E o Estado laico é deles. E as instituições deveriam funcionar para eles. E na Revolução Francesa, sim, tanto que a Catedral de Notre Dame, né, a Catedral de Nossa Senhora, ela virou uma biblioteca. Uhum, Eles retiram a imagem de Nossa Senhora e colocam a imagem de Atenas, que é a deusa da sabedoria, uma deusa pagã. uhum. Então, retira todo o valor e conceito religioso aí, cristão, hegemônico, e coloca a imagem de Atenas como crítica, não para a veneração, mas ela por ser Uhum. um símbolo do conhecimento, né? A deusa da sabedoria. A Paty até comentou aqui É, que a gente estava falando de busca por alguém, né? Que as pessoas meio que querem alguém que esteja no poder que direcione elas para o que deve ser feito, né? Eu achei muito bacana você ter lembrado de Sartre por conta disso, né? uhum, A liberdade ela angustia a gente e faz a gente querer um direcionamento. E ela colocou uma busca por um Messias a quem devo obedecer cegamente, né? É é, engraçado porque eu lembro até que na época do Lula eu tinha um blog e eu lembro que eu escrevi um texto chamado O Perigo do Messias, falando um pouco do Lula também, assim, como muita gente via ele como um Messias mesmo, né? Mas a gente nunca imaginar
que viesse algo tão pior assim, sabe? No sentido de é impressionante, né? Estou E ouvindo mais com respeito. rindo mais com medo, porque vão que. Você viu que hoje ele divulgaram lá que ele realmente queria dar um golpe lá, né? Essa Foi na revista Piauí, né? revista Então, Piauí. rapaz, um pouquinho antes de você me chamar, eu vi essa manchete quando eu estava procurando no tablet, você me chamou. Eu falei, puxa vida, depois eu quero ver o que É, foi. uma notícia boa, parece que eles pegaram de 4 fontes, relatos de uma reunião ministerial que teve lá. E eu acho engraçado um comentário só. Naquela reunião ministerial, você viu os garçons passando toda hora, Uhum, né? Toda hora. Eu falei, gente, segredos de Estado que eles estão discutindo ali, eles não têm a mínima preocupação com sigilo das coisas assim. E aí não, pronto, aí ouviram 4 fontes, cruzaram os dados, não, reconstruíram como foi o negócio, falaram, aconteceu isso daqui, ele realmente queria dar um golpe lá e loucura, loucura loucura, demais, né? loucura. Mas vamos rezando para que, já que nós somos, nós acreditamos em alguma coisa, né, que a gente possa orar e trabalhar também para que fazer a nossa parte para que as coisas sejam mais tranquilas, né? A gente não viva tempos tão pesados, mais do que a gente já está vivendo, né? Porque tá Exatamente, complicado mesmo. demais. A gente está quase 1 hora falando aqui. Nossa senhora, vamos pro Não, sorteio. na verdade, a gente começou 7h10. A gente começou 7h10, então tem. Ah, eu sou ruim de conta. Mas enfim, tá? Então, isso que Humanos vai é dar um certo. problema. Humanos é um problema. Mas a gente tem que fazer o sorteio, né? Que senão a live tem um limite de 1 minuto, de 1 hora. Aí a Tem gente não. lá, gente É, aí. live no Instagram é só 1 hora. Eu nem. Ah, foi bom que entrou, mas Denis AC. É o É, Denis? o Denis e o Alexandre. Se eu não me engano, o Alexandre é meu primo, eu acho. Ah, sim. Bacana. Vamos fazer o sorteio então, senão o pessoal fala que a gente está enrolando demais. Deixa eu só pegar aqui. É o seguinte, gente. Quem acompanhou a gente, quem ouve a gente, a promoção era o seguinte: todo mundo que compartilhasse alguma coisa nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter, com a hashtag Filhos de Francisco, tudo junto, e que fosse seguidor das nossas páginas, né? Porque tem gente que, enfim, compartilha mais coisas do Zé de Camargo e Luciano, né? Que não tem nada a ver com a gente. Mas eu até hoje não sei se esse nome foi um bom nome que a gente deu pro podcast, porque, enfim, O mas dia que deixa eu pra saí lá. de casa, minha mãe. Tinha que ser a nossa música de abertura essa, né? Chega, saí de casa, minha mãe. Mas todo mundo que compartilhou, é, a gente pegou o nome, analisou direitinho e está concorrendo a um desses 2 livros aqui, que são da autoria desse aqui que vos fala. E, e aí, vamos sortear agora. E amanhã eu vou ver se eu consigo enviar. Até amanhã se eu conseguir entrar em contato com a pessoa para pegar o endereço delas direitinho. Ah, só uma coisa que a gente não falou até agora, que eu esqueci de falar também, que os outros participantes, os 2 Luizes, né, o Luiz Barbeiro e o Luiz Bassoli, eles não puderam estar hoje. O Luiz Bassoli acho que está mudando, de mudança, alguma coisa assim, não sei. E então, mas tá aqui um abraço deles, com certeza. Segunda-feira ele tá com a gente de novo no próximo episódio, que por sinal tá muito bacana, a gente já gravou. Episódio sensacional, com a Mirticelli, esqueci o sobrenome dela, Mirticelli Medeiros, ela é correspondente em Roma, contou um monte de babado pra gente pera lá, Nossa. passando. Um monte de história dos bastidores lá, como é que funciona o conclave, a dinâmica do Vaticano, as diferenças entre Bento XVI e Francisco, uma visão de quem vê as coisas de perto mesmo, muito, muito legal mesmo, assim, sabe? E a gente saiu todo bobo, falou, nossa, agora a gente tem um correspondente em Roma no nosso podcast, estamos chique pra caramba, né? Estamos bombando. Tá, muito legal. Mas deixa eu pegar aqui para fazer o sorteio. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo aqui. É uma planilhinha que o Luiz arrumou, que ela faz o sorteio automaticamente.
Vamos lá. Não sei se dá para ver aí. Seguinte. Aqui está o nome das pessoas que compartilharam, tá? É, aqui tem uma pessoa que compartilhou 2 vezes, eu coloquei até o segundo aqui. E eu já testei isso daqui, tá, gente? Se a gente colocar aqui, ele vai aparecer do outro lado aqui o nome das pessoas que sortearam. Então eu vi direitinho. Fiz vários testes para ver se funciona direitinho. Então é bem randômico mesmo, tá bom? A gente vai sortear agora o primeiro nome. Vamos lá, rufem os tambores. Rufa os tambores aí, Juninho. Vamos ver quem vai ser. Tá amarelo, tem que ficar verde. Vamos lá. Ah, tá. Lu Bassoli, a primeira sorteada. Não é marmelada, gente. Eu juro que não é marmelada. Eu já ia falar isso, que é muita coincidência. Eu fiz vários testes desse negócio. Eu fiz vários testes. Pareceu, cada hora que eu jogava, apareceu um nome diferente aqui. Eu não sei quem é a Lu Bassoli. Eu imagino que seja parente do Luiz Bassoli, tá? É, Mas não é marmelada, gente. Isso aqui é totalmente aleatório, tá? Então, parabéns pelo Bassoli. Depois ela pode escolher um dos 2 livros para levar. Eu vou entrar em contato com ela depois e encaminhar o livro. Vamos para o segundo sorteio agora. Vou jogar de novo aqui. Vamos lá. Os tambores. eu nem sei se tá saindo o som aí. Tá sim. Tá? Flávia Moura. Flávia Moura, legal. Legal da Flávia é que ela já tinha me encomendado um livro. Ó, Que ela já legal. ia comprar um livro. Aí agora vai ganhar 2. Ou Show então, de se ela bola. desistir de comprar, fica só com um mesmo. Né? E ganha É, só de presente mesmo. Mas bacana, a Flávia, ela também. Ah, ela até compartilhou uma coisa muito legal. Deixa eu desvirar a câmera aqui de novo, peraí. Ela compartilhou uma coisa muito legal com a gente, comigo no Facebook, parabenizando pelo podcast. Ela é uma pessoa também que eu não conheço pessoalmente, redes sociais que ela me segue lá, do Facebook, né? E ela mandou uma mensagem muito bacana também, assim, dessa sensação também de se sentir representada, né? De às vezes se sentir meio deslocada num local, né? E ver no que a gente compartilha, no que a gente fala ali, né? Nos convidados que a gente chama também com propriedade para falar dos assuntos, uma forma de se sentir diferente e ver que as coisas não precisam ser tão pesadas como é no dia a dia dela também, né? Achei que estava caindo com você. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente, por acompanhar a gente esse tempo todo aí, né? A gente ia obrigado de coração. Foi muito fazer um bom. sorteiozinho, como a gente acabou emendando no papo, vocês verem como é que flui Ó, naturalmente, assim. A gente começa a falar, vai, né? Quando a gente faz reunião, gente, às vezes reunião só para discutir coisa do podcast, a gente já ficou 3, 4 horas conversando, assim, se desse, ia varar a noite. Isso porque a gente não se conhece pessoalmente, não teve a oportunidade de sentar no boteco para tomar uma cerveja enquanto conversa, né? Porque se for assim, a gente vira madrugada mesmo, oxe, nossa, se vira. né? Nem precisa de cerveja, só pode ser café, qualquer Ó, coisa. A gente vai conversando, vai batendo papo, né? Chega lá. exatamente. Muito bom. Muito, muito obrigado para todo mundo, muito obrigado por quem compartilhou a gente, né? Que não foi premiado aqui, mas foi muito legal, né? Teve até, vocês viram que teve um padre aqui, o pároco da minha paróquia compartilhou também, ele elogiou bastante. Padre Patrício, o Padre Willis também mandou uma mensagem bem legal de apoio. Muito legal a gente ver que tem pessoas do clero também acompanhando a gente. Isso é uma responsabilidade grande para a gente, né? Mas é um indício também que a gente está num caminho bacana, um caminho certo. Sim. Mas você quer falar mais alguma coisa, Juninho? Quer despedir aí? Não, eu quero agradecer, né, a todos que pelo apoio, que estão aí com a gente ainda, né? Obrigado mesmo, aqueles que acompanham a gente. A Mariana, Mari, boa noite, Mari. E obrigado. Assim, muito, está sendo uma experiência muito boa e é bom saber que é isso que você disse agora há pouco, né? A gente não está sozinho, Uhum. porque de repente, por mais que nós 4, tenhamos esse algo em comum, que é a origem dentro de movimentos específicos
religioso, é ao mesmo tempo interessante e triste ver que essas pessoas elas se distanciaram dessa visão de humanidade, porque Deus, Deus na lógica, ele existir ou não existir, eu acreditar ou não implica na existência e não existência. Ponto. Sim. Mas tem aqueles que não acreditam, mas isso não exclui desses a possibilidade de refletir sobre. A Sim. possibilidade de refletir sobre Deus é para todos, porque a questão religiosa ela é presente na sociedade. Claro, tem aqueles que manipulam, tem aqueles que utilizam para benefício próprio, tudo isso. Mas a religiosidade é essa expressão tão bonita que muitas vezes se perde pela exploração. A religião, a religiosidade é essa expressão tão bonita que pode transparecer um pouco de até a nossa fragilidade mais aguda, mas não quer dizer que aqueles que utilizam da religião para benefício próprio, eles representam e todos aqueles que estão envolvidos no meio religioso pensam conforme eles e agem conforme eles. Então, pensar um mundo, pensar em religião é algo que todo mundo é possível e é passível de fazer, até para melhorar aqueles que, de alguma forma, não são tão melhores mesmo estando dentro de uma religião. Nossa, a Patrícia está mandando umas mensagens assim, tão legal aqui. Ela Eu falou vi assim, aqui. boa noite, meninos. Muito bacana mesmo o podcast de vocês, parabéns. Vocês dão um pouquinho de esperança para a ateia aqui de que é a gente que acredita na fé, na religiosidade como amor. Que legal Sempre, isso, Paty. sempre. Muito Não bacana. há, não há religiosidade, não há Porque... expressão de religião sem amor. Isso não é. Não, o Oi? que não há amor, no que não há amor, não é religiosidade, não é religião. É ponto. É categórico. Não Sim. existe religião sem amor. Principalmente o cristianismo, né? Que fala tanto de amor de uma forma tão enfática, Sim. tão direta, né? É qualquer coisa, menos cristianismo, né? É. E eu acho que a mensagem que fica é assim, acreditar é uma questão pessoal, né? O Papa Francisco fala isso, que não tem como você incutir fé na cabeça de uma pessoa, não tem como fazer ela estudar para ter fé. É uma questão pessoal, um dom de Deus, ponto. E é uma experiência muito íntima, né? Não tem como nem você fazer alguém acreditar e às vezes também é difícil fazer deixar de acreditar, né? Mas isso não quer dizer que a gente não possa discutir, não possa falar sobre isso, porque é uma realidade presente na vida de muita gente. Sim. E se a gente está todo mundo no mesmo barco enquanto humanidade, que a gente sabe entender o outro, a fé dele, a falta de fé dele, né? E buscar coerência, né? Porque infelizmente a gente vê muita incoerência dentro das religiões, principalmente da nossa, o cristianismo hoje tá, enfim, incoerência dominando. Parece que as pessoas não leem o Evangelho, não leem a Bíblia, não sabem o que está falando ali, né? E acha que tem religião só como algo que beneficia a si mesmo e que dá poder e dá o direito de fazer o que quiser. Né? É uma coisa muito mais impositiva, muito mais para ser individualista e ser egoísta do que o que a religião cristã se propõe, que é ser, enfim, ser mais altruísta. Né? Mas é isso, gente. Muito obrigado. O pessoal continuou até o final. Achei legal isso, que a gente ficou falando esse tempo todo aí, praticamente a mesma quantidade de pessoas até o final, até agora. Se desse, a gente também ficava batendo papo aqui. Eu acho que o Juninho. Não, voltou a conexão dele. Voltei. E até segunda-feira, com o nosso próximo episódio. Se Deus quiser, vai ser esse que eu falei mesmo da Merticelli. Se nada deu errado, mas eu acredito que vai ser esse que a gente vai lançar. Já dei um spoilerzinho aqui de como é que vai ser. E vamos que vamos, continuem. Assunto muito interessante. Parabéns a vocês pela iniciativa, por mais conteúdo como este. Quem está colocando é o J. É o Maciel. Marcial. Muito Maciel, obrigado, Marcial. Valeu mesmo. muito obrigado, Maciel. Gente, vamos mandando para a gente sugestões, críticas, tudo que vocês tiverem que mandar, manda para a gente que a gente precisa de muita participação mesmo, né? Quanto mais Para participação. crescer, né? Para nós crescermmos como É, pessoas, melhorar nas nossas produções também. e até porque não faz sentido a gente fazer para a gente mesmo, né? Então, quanto mais Claro. retorno da gente tiver, mais a gente vai direcionando a coisa para. Porque todo mundo quer ouvir, quer interagir, quer participar, né?
Muito bacana mesmo, gente. Deus abençoe vocês. Bom fim de noite para vocês. E a gente se vê segunda-feira no episódio, então, tá bom? Um abraço. Tchau, Valeu. tchau. Abraço. Obrigado, gente. Valeu.